Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Nós estamos iniciando o programa Combate. Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviços e o nosso lema principal é menos impostos e mais empregos. E para falar sobre esse assunto, que é sempre palpitante, é o que é objetivo, principalmente de um país que quer desenvolver, nós temos hoje um dos maiores líderes sindicais do país, que é o Ricardo Patá, da UGT. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? É um prazer em falar com você, Luiz, com o Roberto e todos que estão do outro lado da telinha desse programa tão conhecido e formador de opinião, Combate, que eu já tive o prazer, alguns anos atrás, em estar num debate com vocês. Prazer muito grande. Eu que agradeço pela sua aceitação, o convite para discutirmos esse assunto tão importante que tem na mídia de hoje e necessários ao desenvolvimento do nosso país. Roberto, como sempre, você está com a palavra. Patá, eu gostaria de aproveitar a sua presença novamente aqui no nosso programa para saber um ponto que está sendo muito politizado, mas eu queria falar sem ser sobre a política, falar na prática sobre o trabalho, as empresas, os trabalhadores. Eu queria saber como você, Patá, está enxergando esses negócios de lockdown, de fecha, abre, como é que você vê isso no aspecto dos funcionários que são parte aí do seu sindicato? Bom, esse é o tema mais relevante, mais caro para todos nós. A UGT e as demais centrais, nós temos feito um trabalho conjunto desde o início da pandemia, temos buscado alternativas, em primeiro lugar, pela vida, né? No começo, quando nem vacina tinha no horizonte, nós buscamos alternativas protocolares. Aqui dos comerciários de São Paulo, que eu sou presidente também, nós fizemos o primeiro protocolo, que é na área de supermercados, colocar um acrílico entre o operador de caixa, a caixa, número máximo de pessoas por metro quadrado dentro do supermercado, máscaras, álcool gel e assim por diante. O governo do Estado, inclusive, copiou, isso é muito bom para nós, o protocolo e colocou dessa forma. Naquele momento, nós estávamos exigindo que se fizesse testagens, principalmente por conta dos assintomáticos, né? Pessoas que, sem saber, transmitem esse vírus e que hoje matou mais de 470 mil pessoas no nosso país. Não há dúvida de que, com o advento da vacina, eu acho que o governo central, mesmo que você não queira politizar o tema, mas ele foi muito ausente na sua capacidade de centralidade, com uma disputa política, e quem perdeu foi a população, a sociedade. E aí o lockdown, o que fazer? Fecha. Eu até, no primeiro momento, era favorável a um lockdown total, como ocorreu em alguns outros países, mas o lockdown que tivesse, logicamente, porque você não pode, vou fazer um lockdown, fecha a tua loja, mantém o seu empregado. Isso é fácil falar. Agora precisa ver a realidade. Então, nós éramos favoráveis que tivesse um lockdown, desde que o governo desse recurso para as empresas, principalmente pequeno e micro, para que elas tivessem condições de sustentabilidade durante o período do lockdown. Os impostos fossem diminuídos, a manutenção dos empregos com a redução ou suspensão e com complemento governamental. Aí sim, agora, abre, fecha, sem que haja nenhuma estrutura que possibilite a manutenção, principalmente do pequeno e micro, que são os grandes geradores de emprego, está totalmente equivocado. Por isso, nós, da UGT, participamos em alguns anúncios, até de jornais que foram feitos aí pela área de shopping, do comércio, porque nós entendemos que nós temos que nos preocupar, primeiro, com a vida, com a vacina, e segundo, nós tínhamos conseguido no ano passado o auxílio emergencial de R$600, e que se não fosse isso, o PIB do Brasil ia cair mais de 9%, caiu 4,1%,
por conta do auxílio emergencial, que ajudou milhões de pessoas a não ficar na miséria total. Esse ano demorou e colocaram um valor muito aquém. Por isso que nós, das centrais, estamos debatendo muito para sensibilizar novamente o parlamento para que ele altere e aumente para, no mínimo, R$600 até o fim da pandemia. Então, é uma equação difícil, não há dúvida. Enquanto nós não tivermos 60% da população vacinada, todos os cuidados são poucos perto da gravidade de várias cepas, de vários locais que chegam e nos aterrorizam. Então, contextualizando o meu amigo Luigi e meu amigo Roberto, que fez essa brilhante pergunta, nós da UGT somos favoráveis a termos o máximo possível de pessoas vacinadas. Em podendo funcionar as estruturas, em especial de comércio, porque que salva o Brasil, que hoje é um país de comércio e serviços, é justamente essa área. Só que nós temos que tomar cuidados com o transporte público, que é nesses locais que tem a transmissão. Ninguém vai pegar o vírus num supermercado ou numa loja, num shopping ou no restaurante. Vai pegar no transporte público ou nas aglomerações de festas absurdas que ainda ocorrem por aí. Então, falta muita conscientização da nossa população. Quanto mais você abre, fecha, você perde a credibilidade da sociedade e você, na realidade, não resolve. Eu queria aproveitar esse abre e fecha, e aproveitar a pergunta do Roberto, Patá. Esse negócio de sanfona, abre e fecha, como é que você vê, inclusive, na relação empregado-empregador? Porque na hora que você fecha uma semana e abre na outra semana, como é que você demite o funcionário e admite o funcionário sem não passar pela informalidade? Me explica, como é que a gente pode fazer isso? Não, então, essa é uma das consequências de não ter uma estratégia, uma estrutura que fosse, na realidade, centrada no governo federal, tanto do ponto de vista da compra de vacinas, da logística da vacinação, da estruturação em grandes centros, do cuidado com o transporte público. Nada disso foi tudo uma coisa, olha, vamos fazer isso porque está acontecendo isso. Não teve uma previsão que normalmente, principalmente na área empresarial, sempre tem uma previsão orçamentária, uma previsão de mudança de mix e assim por diante, que não é do dia para a noite. Não há dúvida que essa questão... Nós, empresários, você tem visto aí anúncios que nós temos feito, alguns casos, com relação exatamente a diminuir esse abre e fecha, acabar com esse abre e fecha, não há fazer dúvida. com que, até nós fizemos uma proposta, eu particularmente fiz uma proposta para a prefeitura, de abertura segura, quer dizer, você fazer uma programação de 6 meses ou um ano, especialmente no mínimo de 6 meses, para que todos abram de uma forma racional e que não haja esse problema de sanfona, porque isso aqui cria um problema jurídico e trabalhista muito intenso. Inclusive, essa você tem toda a razão, Luiz. Você tem toda a razão. E vou mais longe. Esse abre e fecha, na realidade, ele não que eu esteja criticando algumas empresas, mas algumas empresas foram muito beneficiadas, poucas, com o e-commerce, porque houve uma mudança, a quarta revolução industrial, que já estava se apresentando já há algum tempo, tema, inclusive, do Congresso da UGT, de 4 anos atrás, tema de 1º de maio da UGT na Avenida Paulista, de 3 anos atrás, nós já estávamos colocando que essa questão da quarta revolução industrial ia atingir muito comércio e serviços, diferente da terceira, que atingiu muito a área financeira. Esse está atingindo o financeiro e principalmente comércio e serviços. Tem o caixa sem caixa, os aplicativos, e-commerce, assim por diante. Algumas empresas de e-commerce estão vendendo 70% que vendia na área física por e-commerce. E estão vendendo, tem empresas aí que apresentaram o seu balanço do primeiro trimestre, mais de 1000% em relação ao ano passado. Como também tem a área de supermercados, os grandes supermercados. Eu sou funcionário de supermercado, sou funcionário do Pão de Açúcar. Mas não posso colocar que esses grandes supermercados involuntariamente fizeram um comércio desleal, porque eles vendem roupa, vendem utensílios, vendem de tudo, e aquelas lojas específicas foram fechadas enquanto eles ficaram abertos.
Então, realmente é um tema muito complexo e, infelizmente, os governos não conseguiram tratar de forma responsável e em sintonia com as necessidades dos trabalhadores e dos pequenos e microempresários em especial. Então, concordo plenamente com a posição colocada pela pergunta do Roberto e as suas enriquecedoras ampliações do tema, como sempre, Luigi. Patá, tem um outro ponto que eu gostaria de saber de você, como um grande representante dos trabalhadores, que a CNS fez uma proposta lá atrás, há muito tempo atrás, para permitir com que os empresários comprassem vacina, por exemplo, que estava sobrando nos Estados Unidos, não competindo com o governo, mas comprar o que estava sobrando nos Estados Unidos para dar especificamente para os funcionários da empresa. E isso foi considerado fura-fila, tal. Você, como representante dos funcionários, você acha que uma atitude empresarial dessa, que o objetivo seria fazer a economia continuar funcionando, você acha que isso poderia ser considerado um fura-fila e não fazer? Olha, esse é um tema que eu concordo 100% com vocês, tanto é que os sindicatos comerciais de São Paulo conseguiram uma liminar para que a gente possa comprar as vacinas para os comerciários, porque todas as categorias elas vão sempre dizer que são prioritárias, e são mesmo. Você vê, a UGT conseguiu sensibilizar o governo de São Paulo para os transportes. Os condutores de ônibus de São Paulo são filiados ao UGT. Nós conseguimos a vacinação deles, porque saiu um ranking. Quem estava mais morrendo de todas as áreas laborais eram justamente os motoristas e cobradores. Então, conseguimos, como também para os metroviários, e estamos tentando agora para os taxistas e os motoboys. Da mesma forma, tentamos com os comerciários, o governo falou que era impossível, porque só no estado de São Paulo são 2 milhões de comerciários, não há vacina para isso. E aí nós optamos, entrando na justiça, em buscar uma interlocução com algumas farmacêuticas, que nós temos esse direito de comprar para os comerciários que estão também na linha de frente. E até digo para os nossos comerciários que nós tivemos uma conquista, ainda não conseguimos viabilizar a farmacêutica, conseguimos os recursos dos empresários. Os empresários dos supermercados, eles se sensibilizaram e eles pagarão os valores que se fizerem necessário. O sindicato não vai nem transitar nenhum recurso através do sindicato, vai direto para a farmacêutica. Mas dentro dos comerciários tem setores que são prioritários, o caixa, porque mesmo com os protocolos que nós colocamos, o acrílico, como falei, o álcool gel, etc., o caixa pega o cartão de crédito, pega o dinheiro, pega a mercadoria para passar no check-out. Então, ele tem uma possibilidade de contaminação muito grande. Já o pessoal que trabalha home office, por exemplo, tem muitos da administração ou dos supermercados ou de várias outras áreas, nem sai, quando sai com o seu carro. Diferente do operador de caixa que pega o transporte público. Então, esse já nós não daríamos a vacina no primeiro momento. No primeiro momento, quando a gente conseguir viabilizar, as vacinas são exclusivamente para aquelas pessoas que estão no fronte do fronte. Mas concordo com você, porque eu vejo que muitos empresários sensibilizados com os seus colaboradores e colaboradoras estão tentando fazer uma tentativa, e para mim não é furar fila nenhuma, para mim é salvar vidas. Quanto mais vacinas tiver, e você viu, os Estados Unidos está mandando algumas vacinas que estão quase vencidas. Então, eles têm condições de mandar até para o mundo sindical. Nós conseguimos, para vocês terem uma ideia, numa relação que temos com os chineses. Eles nos mandaram $300 mil que nós podíamos comprar vacina, comprar cesta básica, mas aí deu um problema na interpretação de alguns deputados de extrema-direita, que nós estávamos pegando dinheiro dos comunistas. Olha, é uma loucura, nós estamos tentando salvar a vida e tem aí algumas questões ideológicas colocadas de forma totalmente irresponsável.
Então, eu concordo, Roberto, com a sua afirmativa. Tá, aproveitando essa dica aí com relação ao problema de política e problema de segurança, e principalmente na economia, como é que você está vendo o problema da mudança do sistema tributário no país? Porque a gente está agora no novo processo, parece que existe um acordo entre Senado, Câmara e Executivo para viabilizar alguma parte da reforma tributária. Você sabe a nossa proposta qual é há muitos anos, desde o ano 2000, que a gente defende a desoneração da folha de pagamento, eliminando todos os encargos da folha e usando uma CPMF para pagar essa conta da Previdência. Você conhece bem a minha proposta, a nossa proposta é antiga. Parece que o governo tem certa simpatia por essa proposta, mas ainda nada foi feito em relação a isso. Como é que você está vendo isso? Olha, a reforma tributária é uma daquelas... Primeiro, dizer que a UGT é uma central reformista. Desde nós nascemos em 2007, sempre propugnamos por uma reforma do Estado, em primeiro lugar, porque tem muita confusão na responsabilidade de certos papéis do judiciário, que ocupa o papel do legislativo e vice-versa, do executivo, que passa por cima de todos. Então, nós precisamos resolver essa questão do Estado e com algumas mudanças importantes para a realidade que nós estamos vivendo. Como também somos favoráveis à reforma trabalhista, não essa que foi feita em 2017, mas achávamos que tínhamos que adaptar a realidade desse mundo 2021 na relação capital e trabalho, como a reforma previdenciária, a reforma também tributária, somos favoráveis que ela exista. Essa questão da desoneração da folha, e você também é testemunha, e todos que estão nos vendo na telinha, é importante que relembrem que no fim do ano passado, outubro, nós trabalhadores, fomos às ruas para que nos 48 minutos do segundo tempo o Senado aprovasse a desoneração da folha de 17 setores, muitos deles representados pela CNS, justamente porque tinha mais de 1,5 milhão de trabalhadores, caso a desoneração não fosse prorrogada, perderiam o emprego. Então, não há dúvida, nós precisamos ter uma reforma tributária que dê o valor adequado aos tributos que os empresários têm que pagar, e a sociedade também, lógico, mas que pense do outro lado da ponta que quanto mais tributo se cobra, como é hoje, que tem uma tributação exagerada, você inibe o emprego formal, você amplia e potencializa a informalidade e traz, com certeza absoluta, uma série de situações desfavoráveis aos trabalhadores e é ruim para a sociedade. Então, nós, da UGT, temos muita simpatia para uma alteração dos tributos, desonerando as folhas com contrapartidas, porque meu companheiro Roberto, meu companheiro Luiz e aqueles que estão nos vendo do outro lado da telinha, em 2008, por conta da crise originária nos Estados Unidos, na área imobiliária, vocês estão bem lembrados, foi feita uma série de mudanças aqui no Brasil, no governo Lula, para diminuir os impactos da crise que vinha e veio de lá. E foi feito desonerações e uma série de alterações no sentido de manutenção do emprego, mas sem que houvesse esse escrito com clareza essa manutenção. A Embraer mandou embora 6.000 pessoas, logo no começo, que começou a receber os benefícios da desoneração. Então, nós fomos lá no Lula e falamos, olha, somos favoráveis, mas tem que ter a contrapartida, tem que manter um mínimo de emprego, porque não adianta você desonerar, usar a quarta revolução industrial, tecnologia, porque quem vai consumir não é a máquina, são pessoas. E quanto mais pessoas estão incluídas no processo, na relação capital e trabalho, é melhor para todo mundo e principalmente para o empresário. A nossa proposta, você sabe que é uma proposta ampla, não é particularizar alguns setores em detrimento de outros. É eliminar totalmente a carga tributária sobre a folha, inclusive beneficiando os trabalhadores, né? Trabalhadores também teriam uma diminuição de 3 pontos percentuais sobre o INSS do funcionário. Com isso, quando eles vão sacar o dinheiro do banco, tem que pagar a CPMF, no caso, que é nossa proposta é de 0,8%,
e aí esse dinheiro já tinha sido descontado na carga tributária sobre o trabalhador. E ele, 50 milhões de trabalhadores, Patá, com a nossa proposta, não pagariam o CPMF, seriam compensados e a sociedade que arcaria com essa alteração, né? Nós privilegiaríamos os trabalhadores seletizados e dentro da formalidade. Ô, Luigi, você sabe que eu sempre fui favorável a uma proposta nessa dimensão. Não há consenso nas centrais sindicais, e mesmo na UGT, tem pessoas que não aceitam a CPMF, assim por, mas eu sempre defendi, principalmente com essa ótica social, não é? E que todos pagariam, porque você, quando não coloca dessa maneira, a evasão é muito grande. Então, eu concordo, estou falando em meu nome, né? Porque, do ponto de vista de central sindical e centrais em especial, a polêmica é enorme. Mas eu valorizo muito essa proposta que você tem construído já de longa data, justamente para nós termos justiça e equidade, né? Que é uma qualidade importante da igualdade social. Essa equidade é o que nós não estamos vivendo hoje, porque o Luigi fala que tem 50 milhões de trabalhadores formalizados, né? Porém, nós temos 30 milhões de trabalhadores informais, o que é um número inaceitável e que, com uma reforma como essa, nós teríamos uma diminuição substancial dos informais, passando eles para a formalidade para ter uma equidade, né? Que é o que não ocorre hoje, né? Com certeza, Roberto. É por isso que nós temos que buscar alternativas inteligentes, justas, né? Para que a gente possamos ter um país que essa desigualdade em várias áreas, e principalmente quando se diz de remuneração, não é? Nós temos aqui no Brasil 6 pessoas com muito dinheiro, e nada contra o dinheiro de ninguém, mas o dinheiro que eles têm é igual o que recebe 100 milhões de trabalhadores, que metade do Brasil cabe no bolso de 6 pessoas. Nós temos que ter uma distribuição de renda mais adequada. Quanto mais distribuição de renda tivermos, com certeza vai aumentar o consumo. E nós temos um grande defeito no nosso país, infelizmente. Nós temos muitos empresários milionários ou bilionários e não temos as suas empresas no mesmo patamar. Na Europa e nos Estados Unidos, nós temos muitas empresas fortalecidas, os empresários que poderiam comprar um Porsche, comprar avião, comprar lancha, eles aplicam na empresa. No Brasil não existe essa cultura. E nós precisamos conscientizar a sociedade, de uma forma geral, o papel de cada um. O empresário ele tem o capital, tem o risco, não há dúvida nenhuma, mas tem a responsabilidade social. O empregado, da mesma forma, ele também tem a sua responsabilidade social. Isso nós precisamos construir um Brasil de equidade. Patá, você vê que temos vários assuntos importantes a ser discutidos e ser levados para frente para que esse nosso país melhore. Eu acredito que ele vai melhorar. E está melhorando aos pouquinhos, mas vai melhorar. Com o apoio de todos nós, se nós estivermos unidos nesse propósito, independente da política, esquerda, direita, centro ou não, nós temos que batalhar pelo país e juntar força entre empregado e empregador, que somos aqueles que levam o país para frente, né? O empreendedor. Nós estamos chegando ao fim do programa. Por incrível que pareça, saiu muito rápido esse processo. Então, eu gostaria que o Roberto fizesse a última pergunta e agradeço de antemão a sua participação, Patá. Patá, você, pelas suas respostas, você concordou muito com as posições que a CNS vem defendendo. E você, como um representante dos trabalhadores, dos sindicatos dos trabalhadores, o mais importante representante dos sindicatos dos trabalhadores, inclusive está com um discurso não só semelhante ao nosso, querendo resolver os problemas de ambas as partes,
o problema da equidade e tal, e você está com um discurso muito pronto, se apresentando de uma forma muito clara. Eu queria saber se você vai usar esse potencial a favor de toda a sociedade, se candidatando para algum cargo na próxima eleição, porque você vai ter meu voto. Ô, Luiz, você está vendo? O Roberto está saindo melhor que você, hein? Pois é, Olha, tá vendo? Já tem um voto. Eu vou dizer, eu falo mais com pragmatismo, né? Falo com o coração, com a emoção, porque nós percebemos essa injustiça em várias áreas. Eu tenho certeza que empresários e trabalhadores eles têm que ser solidários e têm que construir essa sociedade de igualdade e oportunidade. Nós temos ainda, infelizmente, discriminação racial, discriminação para com a mulher. Tem tantas coisas no século XXI, com robô, com uma tecnologia extraordinária que está à nossa disposição. Nós não podemos permitir isso. E nós temos capacidade de superação. E, com certeza, as propostas que a CNS apresenta, principalmente no campo tributário, elas são bastante... Elas arejam o nosso sistema e, como foi dito, elas são muito mais justas com o próprio trabalhador. 50 milhões deixarão de recolher o CPMF, caso seja aprovado, e, com certeza absoluta, nós vamos construir um país de distribuição de renda, de cidadania, com pragmatismo. Então, a minha fala pode até aparentar como um político, pelo menos você dá essa impressão, mas não estou falando com essa característica, meu jeitão. O Luiz já me conhece há muito tempo, é o meu jeito de se expressar, mas eu não tenho ainda no meu norte aí qualquer possibilidade de candidatura, porque como houve essa mudança da reforma sindical em 2017, houve uma desestruturação, nós precisamos nos adequar, estamos trabalhando muito com qualificação profissional, com formação, fizemos um mutirão de emprego virtual, recepcionamos 300 mil currículos. Então, nós temos muito a desenvolver em prol da sociedade através desses instrumentos que a CNS, no caso de vocês, e a UGT, no meu caso, que podemos, com certeza, trabalhar juntos. Mas eu agradeço a pergunta, a forma tão deliciosa que vocês me trataram, a você, Luiz, meu amigo de longuíssima data, e a vocês aí do outro lado da telinha. Foi um prazer em vê-lo chegar na casa de vocês e desejar, mesmo nesse momento pandêmico, que nós temos que ter a esperança, nós temos que ter solidariedade, temos que ter compreensão do momento que estamos vivendo e temos que lutar muito para melhorar o nosso país. Muito obrigado, Patá. Muito obrigado pela sua participação. Luigi, muito obrigado pelas suas perguntas e colocações. Nós estamos encerrando, nesse momento, o programa Combate e agradecendo você, nossos telespectadores, e te esperamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Boa noite. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.